Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? E hoje essa live é mais que especial. Vamos falar da atuação da fisioterapia com as pessoas com deficiência. E assim, as pessoas, né? As pessoas com deficiência vão ter melhor acesso à justiça, acesso a seus direitos, bens e serviços, que hoje, infelizmente, são muito negligenciados, difícil o acesso. Assim, uma falta de profissionais capacitados em atender ao público PCD. E eu tenho a honra de chamar aqui para participar hoje, doutora Adriana, diretamente de Ponta Grossa, Paraná, fisioterapeuta forense e especialista em laudos caracterizadores para PCD. E a nossa outra convidada hoje, que vai apresentar um trabalho magnífico, doutora Joelma Nunes, né, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas, né, à nossa live. E vou iniciar aí a abertura com a doutora Joelma. A casa é sua, fique à vontade, conte aí quem você é, suas histórias, sua participação. E vai ser um bate-papo. Começa com a Adriana, com a Joelma, desculpa, doutora Joelma, depois a doutora Adriana. A gente vai desenrolando aí tantos serviços que hoje a fisioterapia atua com os laudos caracterizadores para PCD. Seja bem-vinda, doutora Joelma. Vamos lá, a casa é sua. Ok, muito obrigada, Laura, pelo convite, tá, de poder estar aqui. Então, eu sou fisioterapeuta forense, fisioterapeuta formada já há 15 anos, né? Então, agora eu estou atuando na parte também do PCD, justamente para que a gente possa ajudar os portadores de deficiência a conseguirem os direitos que eles têm, que na realidade a maioria das pessoas não sabe os direitos que eles têm em relação ao PCD, né? Não sei se tu queres, talvez eu te passe algum dos casos que eu acabei atuando nos últimos tempos, Laura, que eu acho que é bem Uhum. importante a gente ressaltar que o PCD, às vezes, não é aquela deficiência visível, né, mas é aquela adquirida por alguma sequela que ele teve, né? Então, se nós formos ver que pessoas que têm hernia de disco, por exemplo, né, tem hernia de disco, mas ele tem uma deficiência sim, ele tem um formigamento na perna, ele tem uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade para manter-se muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Pacientes que já sofreram ou passaram por cirurgias de artrodese na coluna, né? Nós temos vários casos, né, Laura? Sim, eu já falo que grande parte, né, das doenças não são aparentes, não são visíveis. E como comprovar essa deficiência? Por isso a importância desses laudos caracterizadores, feito da maneira correta, de acordo com a legislação, né? E bem fundamentado, principalmente. A gente já vai discutir isso daqui a pouco. Só deixa eu apresentar agora da apresentação da doutora Adriana, contar quem ela é, como é que começou. A gente vai começar essa discussão aí falar sobre os Com certeza. laudos. Vamos lá? A casa é Boa, sua, doutora Adriana, seja bem-vinda. boa noite, eu sou Boa Adriana, né? Sou noite. fisioterapeuta do trabalho e ergonomista desde 2012. E o mundo PCD para mim começou dentro da indústria, onde eu comecei a ver a necessidade das pessoas e o quanto essas pessoas precisavam de ajuda e o quanto elas não sabiam dos seus direitos. Então, aí eu comecei a olhar num outro formato, como ajudar essas pessoas, como trazer o direito para elas, como poder trazer uma forma mais leve delas trabalharem, como elas poderem ter adequações dentro do trabalho delas, de acordo com as condições delas. E aí eu comecei a ter uma visão um pouco diferente, relacionada tanto à ergonomia quanto a essa parte pericial, que são os laudos extrajudiciais, relacionados para as pessoas com deficiência. Tá. Vamos lá, vamos iniciar. Doutora Joelma, como é que foi
essa descoberta, como é que você iniciou essa carreira da sua da fisioterapia forense, quando que você começou a atuar, né, com laudos caracterizadores, seus primeiros casos, compartilhar essa experiência sua. Claro, eu comecei, Laura, a trabalhar com PCD, faz mais ou menos em torno de uns 4, 5 meses, acredito eu, ou mais, né? Eu acredito que foi a partir de janeiro, né? Finalzinho de fevereiro, mas eu comecei a ver um público que realmente eles não tinham noção dos direitos que eles tinham. Até então, porque eu atendo muito paciente no dia a dia, que são pacientes de apneia do sono, que são pacientes que têm dores, eles têm limitações. E aí, ao serem questionados por mim, eu vi neles que eles não sabiam dos direitos que eles tinham, né? Muitos deles, durante o trabalho deles, que eles poderiam ser enquadrados como PCDs e terem o direito de serem recolocados no ambiente de trabalho deles, isso não acontecia, né? Ou até de vários pacientes meus terem filhos autistas e eles não saberem os direitos que os filhos autistas deles têm, né? Então, eu comecei a realmente a estudar e me aprofundar sobre os direitos dos portadores de deficiência, e aí sim eu comecei a ajudar essas pessoas, a ajudar esses pacientes. E é um universo, assim, extremamente maravilhoso, porque o que acontece? Muitos pacientes meus que conseguiram fazer o seu RG-PCD e serem um portador oficialmente, né? Me disseram assim, Joelma, eu não sabia que, que eu não iria ser demitida da empresa pelo fato de eu ser uma portadora de deficiência. Então, olha só o quanto a gente pode ajudar as pessoas, né, Laura? E isso, assim, é um mundo, assim, que as pessoas não têm noção do quanto que a gente pode ajudar, o quanto que o fisioterapeuta forense pode ajudar. É, Quantos nossos colegas, né, fisioterapeutas forenses podem ajudar os seus pacientes? E às vezes a pessoa tem muita dúvida, acha que não, tem que ser especialista, só tem que ser o médico, e não é. A lei, né? A Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015, eu vou frisar aqui, né, para quem não conhece, popularmente conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi feita para garantir direitos a bens, serviços, né? A direitos, por isso que hoje tem todo esse estudo aí para a inclusão da criança na escola, né? Para compra de carro, incentivos fiscais, para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, acesso a BPC-LOA, são inúmeros os serviços. Então, a lei foi feita para isso, né? Lei de cotas, o pessoal pensa que não, né? Mas quem enfrenta no dia a dia uma barreira sabe quanto isso atrapalha. Essa lei veio para ajudar essa população aí que estava lá marginalizada. Então, ela realmente Isso. ela É. garante aí. E tu sabe, Laura, que eu tive um caso bem interessante de uma paciente com câncer de mama Hum. e, e foi passado para ela que ela, tudo bem, passou pela quimioterapia, pela radioterapia, pelo trauma da retirada da mama, esvaziamento axilar, o edema, o linfedema, né, de membro superior, e de ter um profissional da saúde dizendo que ela estava bem, que ela não era uma Curada, portadora de né? deficiência, né? É. Estava curada, mas assim, e o psicológico dessa mulher? Como é que está o psicológico dessa mulher que ela não consegue nem pegar o filho dela de 2 anos no colo? Que ela não tem força? Como que essa mulher não é uma portadora de deficiência? Como que está a parte psicológica dela, né? Esse é um Como caso que que a doença não é aparente, não visível. Colocou uma a blusa, não vai doença, saber. exato, a doença não é aparente, né? Mas o quão essa mulher está doente ainda? Porque ela, por mais que ela tenha terminado a quimioterapia, a radioterapia, mas ela ainda continua com tratamento, e esse tratamento é longo, né? E ela não sabia dos direitos dela. E qual foi o tipo de serviço que você fez em questão com essa sua paciente? Eu fiz o RG-PCD para ela, para que ela
esteja num cadastro único nacional como portadora de deficiência, aonde ela já retirou a carteira de identidade dela como portadora de deficiência, porque veio um adesivo na lateral, né, comprovando isto, tá? Ela conseguiu a isenção para a compra do carro dela, Aí teve que fazer um outro laudo um biopsicossocial, outro né? laudo, porque isso, porque é um outro laudo aí. E consegui para ela também um terceiro laudo, tá? Para a lei de cotas, onde ela se inclui na lei de cotas. Ela conseguiu a Então, inclusão no mercado de trabalho. exatamente, foram 3 trabalhos que eu fiz para ela, 3 laudos, mas que ela conseguiu ter todos os benefícios que realmente ela é por direito dela. E as pessoas não sabem disso. Olha que história bacana, né? E você começou Sim. agora e assim, eu gosto de contar essas histórias porque, assim, para quem não conhece, eu faço curso de formação aí para fisioterapia, para se especializar em laudos, né? E a doutora Joama foi aí, está implantando um serviço, né? No Rio Grande do Sul. Eu queria que você também compartilhasse, que você contou uma história bacana aí. Como que foi? Você fez, eu lembro que você contou que você fez o primeiro RG, a pessoa foi no departamento que emite e as pessoas, e nem sabia como que faz. Olha que absurdo. Você pode compartilhar essa Não história? sabiam como, não sabiam como que faz. Então, assim, a pessoa foi a primeira vez, o primeiro foi até a parte do setor para fazer o RG, e os atendentes não sabiam como fazer. Aí eles entraram em contato comigo e eu expliquei para eles o laudo passo a passo, como que era feito e quais eram os direitos, porque até então o órgão ele não sabia nem qual símbolo eles iriam colocar na carteira de identidade da pessoa. Assim como, Laura, todos os CFCs, né? Eu não sei como que é aí em Caraguá ou para Adriana no Paraná, O que que é mas CFC? Me desculpe. É o órgão o que faz a identificação? CFC o CFC é o órgão que faz a carteira de motorista, onde eles fazem a CNH, Hum, uma Ah, autoescola, tá. tá? uhum. Aqui é o Detran, E Poupatempo. mesmo isso, e aí nós tivemos até uma reunião há 2 semanas atrás, porque, na realidade, os funcionários e os donos, e o dono do CFC, eles não sabiam o que que era o meu laudo, né? O que que eu colocava no meu laudo? Porque não é simplesmente só ter um atestado médico dizendo que a pessoa tem uma restrição, uma incapacidade, mas eu preciso quantificar qual é a incapacidade que ela tem. E está na lei que, para ser um portador de deficiência, ser um PCD, ele precisa ter uma incapacidade de moderada a grave. Ponto. É isso que ele precisa ter. E para isso a gente precisa quantificar e qualificar todas essas deficiências que ele tem, né? Então, assim, com uma ressonância, é claro, atualizada, uma eletroneuromiografia atualizada, que realmente comprove, né? E essa E quando a descrição gente a gente usa a consegue CIF também, comprovar, né? É, exato. E quando a gente consegue comprovar, mas tudo isso é muito novo ainda, né, Laura? Então as é pessoas muito ainda bom. não sabem como eles têm que realmente proceder. A pessoa sofre mesmo, vai no órgão oficial e nem o órgão oficial sabe fazer a orientação adequada, como é que é esse documento. Às vezes, o que acontece aqui, às vezes, no estado de Caraguá, no estado de São Paulo? É, Vai, pega lá o formulário, leva lá para o seu médico preencher. Aí o médico olha, não sabe preencher. Tem que ser profissional do SUS. Não, vou colocar um detalhe aqui, né, informando para quem está assistindo aqui, que às vezes as pessoas têm muita dúvidas. Não, mas tem que ser um especialista para fazer, tem que ser o médico. Não, pessoal, a lei brasileira de inclusão, ela é muito clara, não precisa ser especialista, são profissionais da saúde, tá? A gente sempre faz esses laudos caracterizadores com mínimo 2 profissionais da saúde de diferentes áreas, para discutir realmente que a pessoa tem, qual o grau de deficiência. Não é um laudo só baseado na CIF, a Classificação Internacional das Doenças. A gente usa também a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, a gente tem que ter esse olhar. E não precisa ser especialista. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Não é. A lei em nenhum momento está lá.
Então, tem, assim, um desconhecimento, né? Até das pessoas que trabalham nos órgãos, dos profissionais. Aí a pessoa leva um papel lá, um formulário, pede, não sei fazer, eu não É, faço, não. é. Tem que passar no especialista. Daí vai no especialista. Ah, não, eu não sei fazer, não. Não, eu não sou competente para fazer isso, tem que ser outro. E a pessoa fica sem acesso a bens e serviços, Ou, mas é um ou absurdo. faz um atestado, né? Faz um atestado básico E não e vai entrega conseguir, isso. E aí as E não pessoas não consegue. conseguem, porque não só com consegue. atestado básico não consegue os direitos delas. Não, E isso é algo assim que as pessoas pensam, né? Talvez, ah, mas se eu chegar, se eu tiver os laudos médicos, eles têm que me dar o benefício. E nem sempre é assim que funciona. Você tem que ter uma comprovação, você tem que ter um estudo em cima de tudo isso, né? Então, é muito mais profundo do que um simples atestado médico falando assim, não, você não pode trabalhar ou você não tem incapacidade ou tem capacidade, é muito maior. é. Doutora Adriana, agora eu quero que você compartilhe aí os seus, né? Quando que você começou oficialmente e o quanto eu acho muito bacana a sua primeira história, né? Do seu RGPCD, como foi também, eu sei que teve aí, em paz também no órgão que chegou lá a mulher com todos os documentos, tudo bonitinho, e eles não sabiam nem como fazer. Você pode compartilhar essa história conosco? Sim. Então, eu moro em Ponta Grossa, Paraná, e aqui no Paraná, com o meu primeiro RGPCD, foi uma paciente com uma doença invisível. Invisível, porém visível àqueles que conhecem, né? Aos profissionais de saúde que olham já conhecem. Mas as pessoas de fora acham que muitas vezes que não é aquilo tudo. Ela é portadora de esclerose múltipla, então é uma doença que tem picos de crises e que agravam a doença dela, né? Então acaba que é uma doença particularmente invisível, né, aos olhos de muitos. E essa era a maior dificuldade dela. Quando ela me procurou, realmente essa era a maior queixa dela, é, ela poder ter os direitos dela garantidos. Quando a gente foi fazer o RGPCD dela, é, quando fomos até o responsável, né, o órgão responsável, ele falou assim: não, isso não é aqui que faz. Você tem que ver pela internet, é online. Aí entramos online, fizemos todas as documentações, anexamos o laudo, e aí, então, não tivemos resposta. Simples assim. Não tivemos resposta, ou o processo não andava. Então, quando eu retornei lá e falei assim, olha, nós vamos fazer um RGPCD, né? Temos todos os laudos, temos a documentação necessária. Daí, uma outra pessoa me atendeu e falou assim, durante esse ano de 2023, 2024, é gratuito essa atualização do RGPCD, porque vai ser modificado todos os RGs do Paraná. E aí, então, quando nós fomos lá, as pessoas que são portadoras de necessidades especiais não precisam agendar horário. Então, ela já passou na frente de todo mundo e foi atendida. E dentro de 2 semanas, ela já recebeu o RGPCD dela, com o carimbinho também lá da deficiência Isso. física e um QR Code que ali vai ter o rol de patologias dela, porque devido à doença dela, ela desenvolveu várias outras patologias que causam deformidades físicas e dificuldades motoras, e que a gente conseguiu comprovar através do laudo, né? Ai, que beleza. Olha, é chique, aí tem QR Code, Tem né? QR Code. E aí, com tudo isso, ela é uma pessoa que ela, né, com formação, ela é farmacêutica, então condição de trabalhar é zero, e ela está todo esse tempo afastada pelo INSS. Porém, o INSS chegou a
bloquear o benefício dela, porque ela não tem a aposentadoria, ela estava em auxílio-doença. Quando bloqueou, ela parou os tratamentos, ela não podia comprar medicações e a doença dela Travou. avançou. E aí, então, a gente pegou, primeiro fez o RG-PCD e agora ela passou pela perícia novamente, onde ela teve o deferimento do pedido de auxílio-doença, devido à idade dela ainda ser uma idade baixa, eles prolongaram o auxílio-saúde, mas que para a próxima perícia ela já vai ser encaminhada para aposentadoria. Já foi um benefício. Então, você fez dois laudos, né? O Fizemos RG-PCD, 2 laudos, onde mais um parecer técnico, né? O modelo biopsicossocial e levou e teve isso, sucesso aí. Mas olha que jornada longa para uma pessoa que tem uma doença, né? A gente que é fisioterapeuta e profissionais da saúde, sabemos que a esclerose múltipla é uma doença progressiva, né? Tem um sim, bom prognóstico, ainda mais que era uma pessoa jovem, mas teve, olha quanta coisa essa mulher passou e as pessoas, né, os próprios órgãos não reconhecem. Então, a importância aí desse documento. Vamos falar um pouquinho para o pessoal entender de lei de cotas, tá? Então, tem aí também um outro laudo que nós fisioterapeutas realizamos, lei reserva de cotas, popularmente conhecido como lei de cotas, onde garante a pessoa com deficiência na inclusão no mercado de trabalho. Lembrando que toda hoje é lei, tá, pessoal? Toda empresa hoje com mais de 100 funcionários, ela é obrigada a ter no seu quadro de colaboradores pessoas com deficiência. Mas antes, né, da lei, né, o pessoal pegava, fazia qualquer relatório, qualquer documento e colocava lá no cantinho, no almoxerifado. Só que hoje a lei não é assim. Então, está tendo normas, o Ministério Público, né? O Ministério Público não, o Ministério do Trabalho está tendo fiscalização. Então, a pessoa tem que ir trabalhar de acordo com a sua potencialidade. E não é só aquela doença, né? Antigamente era só o cego, cadeirante, não. Tem aí para vocês saberem qual de patologias onde a pessoa com deficiência é enquadrada aí no mercado de trabalho, visão monocular hoje, autismo, um TDAH, né? Um AVC tem fibromialgia, olha quantas doenças aí, né? Quantas pessoas estão sendo incluídas, porque não é só receber o benefício, é acesso à dignidade, trabalho é digno, né? E isso, geralmente quando a pessoa entra nessas empresas, melhora o ambiente, né? As empresas, para quem não sabe, também tem alguns incentivos fiscais, dependendo da patologia, a pessoa tem redução o seu tempo de contribuição, mas eu vou deixar aí para vocês falarem, eu só dei um abre alas, doutora Adriana, que é da ergonomia, ela pode explicar melhor quantos benefícios tem tanto a pessoa quanto a empresa na inclusão do PCD no mercado de trabalho. isso. Hoje a pessoa que portadora de deficiência, ela tem tempo de redução de aposentadoria. Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência grave, ela consegue aposentadoria durante 25 anos de contribuição. Uma pessoa que tem uma deficiência moderada são 29 anos de contribuição. E as pessoas que têm uma deficiência leve são 33 anos de contribuição para homens, mas 28 para as mulheres. E na grave, para as mulheres, são de 20 anos. Considerando assim que hoje, né, para a população em geral, a média hoje de contribuição é de 35 anos. E a Então é tendência uma tende a redução, aumentar, né? e isso tende a aumentar. Então é uma redução considerável, e visto também que quando eles se aposentarem, o valor da aposentadoria não vai ter desconto, como os demais. Eles vão se aposentar com o valor é, Integral. 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 Uhum. Isso é muito bom. Doutora Isso é Adriana muito tem, bom. né? Teve uma experiência de alguma, né, paciente, cliente aí. Teve a do câncer, que ela falou, tem uma outra experiência aí da inclusão, né? Ela voltou a trabalhar com dignidade, gente. Nossa, né?
eu que fico dentro de empresas, muitas empresas, né? A gente vê talvez a dificuldade das pessoas em acharem que apenas deficiências leves que podem estar trabalhando, né? E não, tem pessoas com graus mais elevados que conseguem estar executando as atividades desde que sejam adaptadas para ela. E essa inclusão também, vejo que do fisioterapeuta dentro do mercado de trabalho, avaliando essas pessoas é de suma importância. É. Hoje a fisioterapia está ganhando novos anos de serviço, outras proporções, né? Além do atendimento clínico, né? Porque algumas, né, pessoas perguntam, nossa, Laura, né? Mas pode fisioterapeuta diagnosticar? Pode fisioterapeuta fazer laudos? Pode, gente, né? Só não pode, é Pode, né? como deve. E tem um mercado aí de pessoas em busca, assim, de nossos serviços, de nossas ajudas, né? Não tem quem faça laudos hoje, é uma coisa que eu me encantei, porque quem eu falo assim, quem mais mexe com o PCD que nós fisioterapeutas, o ortopedista manda, o neurologista, o reumatologista, e a gente é a porta de entrada, geralmente eles chegam e perguntam, né? Quando se eu soubesse, tivesse todo esse conhecimento antes, quantas das vezes a pessoa perguntou, não soube responder, não soube ajudar É. naquele momento, então, coisas boas devem ser multiplicadas aí. E E na assim, realidade, Laura, e na uhum, uhum, realidade também somos nós, né? Os fisioterapeutas somos nós que reabilitamos, né? A gente que sabe realmente quando tem a limitação, né? E qual é a gravidade da limitação, né? Uma outra coisa que também é bem importante até a hora da gente até frisar, porque eu acho que as pessoas também não sabem que quem é funcionário público, por exemplo, né? E ele tem algum familiar, ou um filho com autismo, ou um pai e uma mãe que dependem deles para levar ao médico, que esse funcionário público ele tem uma redução na carga de trabalho de 2 horas, né? Então isso é um direito do funcionário público e eles não sabem disso. não. E aí também precisa dos nossos laudos, né? Que comprova essa deficiência desse Que familiar comprova no isso, grau, leva no RH e consegue mesmo essa redução né, na jornada de trabalho, porque daí ela tem mais tempo para cuidar, ou do filho, ou do, né, de um ente querido, do pai de uma mãe. Eu já fiz uns 3 serviços pontuais aqui. Eu tenho uma funcionária pública da prefeitura daqui da cidade de São Sebastião, e ela tem uma criança, né? Agora deve ter uns 4 anos, e é PCD, né? E a gente sabe que o autismo, né? Tem muitas terapias, é eco, é médica, é psicóloga, é fono. E aí a gente fez toda a documentação dessa criança, formalizou, né, no RV a nível nacional, fez um relatório no modelo biopsicossocial com é 2 profissionais e levou no RH e ela conseguiu aí esse deferimento, mas tem que ter esses laudos os caracterizadores. laudos, Agora né? tem que ter, né? Vou Agora vamos contar um ter, outro né? exemplo. Tem que ter. Eu vou contar um outro exemplo, tem até depoimento no meu Instagram de uma cliente. Posso falar o nome dela, porque eu tenho autorização de uso de imagem, está lá no Instagram. Tem umas histórias bonitas, né? Ela é professora e ela teve, não foi um acidente de trabalho, ela caiu em casa, uma queda da própria altura, e teve uma fratura bem grave do membro superior do braço, né? Fez cirurgia, né? A mulher ficou biônica lá com placa, parafusos, enfim. Reabilitou, ficou funcional o ombro. E na época, foi em 2022, né? Toda fez tratamento comigo e estava trabalhando, mas aí ela estava exercendo como professora ensino médio. Então, não fazia. Esse ano, né? O professor muda muito, né? Às vezes, foi trabalhar no ensino infantil, numa creche, né? E né, a sala de aula, 3 aninhos. Dentro da sala de aula, 5 crianças autistas. Então, é muito tia, né, professora? Pega no colo, e às vezes as crianças têm algumas crises. Gente, aí o braço dela, né, que já tinha um probleminha, foi acentuando. Ela falou: não estou conseguindo, vou perder, está doendo muito, estou perdendo o movimento. E na época, em 2022, ela me procurou, a gente fez toda a documentação dela para compra de carro com desconto, conseguimos. Daí eu falei, né, Mônica, que situação.
que foi minha tática, né? Então, eu ficava, como ela já tem um problema a longo prazo, ela tem diminuição de força nesse braço, né? Não pode carregar peso, tem toda essa. Então, a gente já fez o RGPCD, formulou como uma deficiência física. Como ela é minha paciente, né? Fiz um relatório, um atestado fisioterapêutico solicitando a readaptação, né? Justificando o porquê, baseado na CIF, colocando as deficiências, e também fiz o laudo de cotas. Daí ela levou lá né, no setor da prefeitura, tipo o RH tem um nome próprio, né? Então, e lá foi caracterizada a deficiência, nem precisou fazer adaptação, eles já colocaram, enquadraram como PCD, e ela está feliz da vida, né? Vamos lembrar que uma empresa grande de prefeitura, o professor tem outras funções, não precisa necessariamente ser em sala de aula com crianças tão pequeninas, assim, que precisa de certos cuidados que ela não pode exercer, fazer força no braço. E ela está Claro, super feliz aí, já incluída trabalhando, porque ela não quer parar de trabalhar, gente. Ela não quer sim. aposentar. Ela quer continuar nativa, mas ela não consegue exercer uma atividade que precisa de força, movimentação naquele braço. Então, essas são as histórias bem É, legais aí. até então, porque eles podem colocar ela na secretaria, por exemplo, tem tantas coisas que a gente possa fazer numa escola, né? Às vezes a gente fica assim, ai, mas coitado. Gente, uma empresa, o que eu costumo frisar nesses casos? Uma empresa com mais de 100 funcionários, ela tem função para tudo, né? A gente Tem. tem mania de falar, ai, não, a empresa que tem que se adaptar é o contrário. É. Esses tempos também tive uma demanda de uma aluna minha, né? Lá de Minas Gerais, e ela pegou o cara estudou, passou na prova com autismo, né? Eu não sei se acho que é autismo, isso. Nível suporte 2 que trabalhar. E aí veio os relatórios do psicólogo, psiquiatra, né? Bem assim. Dela, ele passou auxiliar administrativo. Mas como lá? Ele não consegue. Eu falei, consegue. Vamos ajudar essa pessoa. Faz o RG, fizemos. Dá para ele trabalhar. Ele não pode trabalhar atendendo um grande público, aquele fluxo. Mas se você colocar ele num serviço pontual, né? Um teleatendimento, documentação, ele manda muito bem. A gente tem que ter, todo mundo tem seu brilho, tem sua particularidade, É. dá para ele trabalhar. E lá Sim. conseguimos, né? Até teve a resistência da aluna e né, até do médico, e falou assim, nossa, mas como isso? Teve uma discussão aí, a gente fez reuniões e montando, e hoje a pessoa está lá, trabalhando. Olha que coisa linda, acesso à Porque dignidade. eles têm que ter rotina, né? É só colocar rotina e eles conseguem fazer, né? Consegue, consegue, gente. Conseguem. Eu tô com um caso, assim, de uma conhecida minha, que é neto dela, tá? E ela já, os pais, na realidade, já estão aí há mais de 2 anos tentando o BPC, porque a criança é autista, tá com 5 anos, né? Uhum. E não conseguem, justamente porque só tem o laudo médico. E eu comentei com ela, tu vai precisar fazer um RG-PCD, ele tem que ser enquadrado, para que realmente ele consiga o direito dele. É um direito que ele tem, porque o autista ele não vai deixar de ser autista, independente se ele é um autista leve, moderado ou grave. E é um direito das crianças autistas. Só que os pais não sabem e eles acabam indo por outros caminhos, gastando com advogado, encaminhando só o laudo médico, atestado médico. Só que eles precisam do nosso laudo, na realidade, né, Laura? Ele precisa do É nosso assim. enquadramento, né? Então, a gente precisa explicar e poder fazer com que as pessoas entendam dos direitos que tem um autista, né? Para que realmente eles comecem a ir por um caminho que seja mais fácil para eles. Porque, para mim, é inadmissível que uma criança de 5 anos até hoje não tenha conseguido o direito dele, É, né? da escola, inclusão, eu vou fazer Na escola. um comentário aqui muito importante, né? Que às vezes as pessoas assim, não, mas é aquele autismo, suporte 1, né? É, isso. Vinho. É, Gente,
independente se do suporte 1, 2 ou 3, né? Que é levinho, que não é, ele é Que não autista. é, que não é. Independente do grau, ele tem direitos, tá? Autismo tem uma legislação muito própria. Não tem essa que é nível 1, nível 2. Ele tem. Às vezes a pessoa só acha que tem direito, né? Que não é o caso ao Isso. BPC, aquele do suporte 3, que tem aqueles movimentos mais, né? Movimentos Estereotipados, né? repetidos. Não é isso. É independente. Tem direito, tá? Às vezes a primeira barreira, não desista, persisto, tem. Precisando, estamos aí para Para ajudar. O isso. autismo E é a hoje, pessoa que tem mais direito hoje, né? hoje a legislação ela está mudando muito em prol do autismo. Está vindo muitos benefícios, muitas coisas boas, né? Como, por exemplo, compra de carros, né? Com desconto, isenção do IPVA, mesmo que seja para o pai dessa criança, entra com um pedido para processo de não condutor, né? Então, Isso. facilita esse processo de compra de veículos, tem o direito também deles estarem recebendo o benefício do governo para ajudar no tratamento, na medicação. E muitas mães, às vezes, precisam parar de trabalhar para cuidar desses filhos e não têm uma renda adequada. Então, a gente está aqui hoje, né, para mostrar isso, que sim, é possível. E hoje o autismo tá tendo bastante evidência e está tendo muitas coisas boas para eles hoje. Isso, mas eles estão aí conseguindo. Teve uma pergunta aqui do Marcos, ele perguntou se a gente atende outros estados, tá? A gente atende, né? Todos, a gente consegue atender hoje, qualquer lugar do Brasil, a gente atende, né? Que a gente faz toda a auditoria. Hoje, para você saber, né? Alguns não sabem, né? Se tiver, a telesaúde é uma regulamentada, então muitos dos laudos hoje a gente faz teleatendimento, auditoria, entrevista, e a gente faz toda essa montagem, atendemos aí todo o Brasil. Doutora Dana de Paraná, Joelma de Rio Grande do Sul, mas eu estou falando agora como mentora, que eu faço formação para fisioterapeutas forenses, a gente tem diversos profissionais no Brasil, São Luís, Brasília, Florianópolis, Curitiba, Minas Gerais, né? Mato Grosso, São Luís, temos aí diversos profissionais atuantes aí, está fazendo uma rede, uma comunidade, né, em prol da pessoa com deficiência. E vamos falar um pouquinho, é um tema polêmico, o povo fala, né? PCD veículos, né? E tá tendo aí grandes discussões aí no Congresso, vai ter muita alteração da lei, tá? Eu vou fazer um apanhado geral. Hoje estamos, né, meio de outubro de 2024, vai ter algumas atualizações, né? O pessoal pergunta bastante, é um serviço que tem muita dúvida, muita pergunta. Ah, tem que ser carro novo usado. Então, basicamente, pessoal, hoje temos, assim, alguns processos para compra de carro com desconto. Por que que a lei foi feita? Para ajudar a pessoa com deficiência no seu dia a dia, na sua locomoção, né, o comércio de compra e venda de veículos, tá? Por que ela foi feita? Infelizmente, né, nossas estradas não são um tapete, né? São muitas crateras, muitos buracos. O transporte público também não é um transporte eficiente. Então, a lei foi feita para isso, né? Um comércio. Então, quando a pessoa compra um carro, tem que ficar hoje 3, 4 anos com esse veículo e tem toda uma legislação, regras para ter essa aquisição. Então, precisa realmente desses laudos, essa comprovação da deficiência para a pessoa poder ter acesso à aquisição desse veículo, tá? E pode ser um veículo, né? Outra dúvida aí que o pessoal pergunta, novo? Não, pode ser um veículo novo, pode ser veículo usado, pode ser um processo condutor quando a pessoa dirige, pode ser um processo não condutor. A gente tem casos aí de criança de 5 anos tem carro. Como acontece isso? Acontece, síndrome de Down, tem carro, né? Tem meu pai tem lá, eu tenho aqui em casa, assim, tem um casal, uma fisioterapeuta aqui perto da minha região, que cuida da mãe, tem uma demência senil, uma gonartrose avançada, então a gente fez toda a documentação no nome da mãezinha dela, e pode ser indicado até 3 CNH para dirigir esse veículo e ajudar. É um processo burocrático, né? Mas dá.
E o que hoje, muita dificuldade que eu vejo, né? Jama está passando por isso É, aí, é isso. a troca de CNH, né? É burocrático, não desistam, né? Está tendo alteração da lei. Infelizmente, tem coisas que, né, ultrapassa o nosso limite. Mas em grande parte dos casos a gente tem assim, com o nosso auxílio, com o nosso conhecimento aí da saúde, linkando a linguagem da saúde com a linguagem do direito, as pessoas têm conseguido assim acesso à troca da CNH, a renovação para comprar esse carro, mas é um processo assim, doloroso, não é fácil, né? É burocrático, tem pessoas que desistem no caminho. E eu queria até falar disso, porque está tendo muita discussão no Congresso, vai ter, acho que dia 5 de dezembro está tendo audiência. Eles estão querendo tirar alguns dos benefícios já concedidos, querem dar, assim, só desconto para quem tem uma deficiência na locomoção, uma deficiência motora. Às vezes estão querendo dar só desconto para carro que tem adaptado, e não é, a vida não é assim, né? Eu tenho que nem dar dessa senhora. São duas senhorzinhas idosas com problemas graves sim, de saúde. Então, compraram o carro, mas o carro tem adaptação. Mas o carro é para ajudar elas. E realmente se ajuda. Não vai ter desconto? No autismo? Não vai ter porque o carro não é adaptado? Então, assim, eu até peço aí para o pessoal participar, acompanhar, votação que vai ter, porque senão, né, pode se perder aí alguns direitos adquiridos, né, com muito suor, quantos anos aí brigando para esses direitos, né? A Joana tem experiências aí com o É, PCD, mas quando a gente está exatamente. lá, a gente instrui É, a pessoa, tem que ser a gente, persistente e consegue, claro, a gente né? tem que ser persistente. Eu digo para os pacientes assim, olha, o trâmite é este, é demorado, não é tão simples assim, Não é. né? Não é tão simples assim, vai passar, vai fazer a CNH especial, vai passar pelo Detran, depois a avaliação da médica do Detran vai para uma junta em uma outra cidade, isso é necessário, né? Porque isso é exigência do Detran. Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível para as pessoas e poder instruir eles, né? Sobre os exames, por que que eu sempre faço avaliação, faço todos os testes, peço os exames atualizados, para realmente ver se eles se enquadram como um PCD, né? É. Então, eu acho que a gente tem que tentar, né? Porque o que que acontece, Laura? Às vezes, eles dizem bem assim, nossa, mas eu vou ir para uma banca para me examinarem do Detran e eles vão tirar minha carteira? Sim, eles vão tirar a sua carteira até vir a sua nova CNH. Ponto, né? Eles têm que passar por isso, porque não tem o que fazer, isso não depende da gente, né, Laura? Não, Isso mas depende da gente. geralmente são finais felizes, né? São Foi quando finais comecei a felizes. trabalhar, eu comecei em 2019 a trabalhar muito com PCD veículo. É um serviço complexo, né? Para quem É, está aí, os fisioterapeutas querem ingressar nesse novo ramo, você vai ter que fazer parceria, sim, com os médicos, com as concessionárias, com despachantes, né? Com empresas de isso, isenções, autoescola, porque é um serviço que demanda outras pessoas especializadas nessa área. E o exatamente. resultado final é a compra do carro, mas não é assim, ó, um comércio, ninguém vai comprar hoje o carro, vai chegar amanhã. Tem toda uma tramitação aí É, e vai exigir, assim, um network grande, mas dá certo. Para é, quem quer, o pessoal às vezes está em dúvida, é só. Não. Aqui a gente, como fisioterapeutas forenses, especialistas em laudos, né? A gente é um trabalho muito investigativo, pessoal, para quem está começando, tem que estudar bem a legislação, saber como que funciona todo um processo, uma tramitação para você indicar, né? Como é que vai acontecer para o seu cliente ou para o seu paciente. Tem que fazer, eu sempre falo isso, fazer parcerias. Aqui a gente não trabalha sozinho, ainda mais que a gente faz laudos caracterizadores, precisam sim de outros profissionais para fazer esses laudos. Tipo, um laudo de autismo não posso assinar, eu não assino sozinha. é, Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um terapeuta ocupacional ou de um psiquiatra. Tem que ter outros profissionais aqui. Não tem, que o médico é melhor, que o físico é melhor que o TO. É um trabalho de união, é um é, trabalho em equipe, tá bom? isso.
Qual a pergunta Exatamente. aí? Eu não perdi aqui a pergunta. Uhum. Apareceu aí, deixa eu ligar aqui. Ai, meu santo. Alguém tem mais alguma? Deixa eu ver, teve a pergunta de um outro. Cadê o chat? Está aqui. Só um momentinho. Se abrir. Está aparecendo até a pergunta. Pode perguntar de novo? Ele já está abrindo aqui. Tem uma pergunta de um participante aqui da nossa live. Se atende a um perguntou se atende todo o estado. No caso de processo de carro novo para criança autismo, é só os pais que podem dirigir o veículo ou outras pessoas podem dirigir? Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Quando compra esse carro, né, no nome um que chama processo não condutor. Então, a pessoa não dirige. Então, nesse caso, pode ser indicado até 3 CNHs para dirigir esse veículo, né? Porque não é um comércio. Então, é para a pessoa da família ali Uhum. dirigir. Então, quando a gente faz esse processo, para o pessoal saber, tem que fazer o laudo, até a pessoa tem que estar com a caracterização da deficiência, ter o laudo biopsicossocial, né? E a documentação de quem vai dirigir esse carro. Vai pegar as 3 CNH, com comprovante de endereço, comprovando o vínculo, porque toda essa documentação vai para a Secretaria da Fazenda, vai tudo documentado, tudo registrado, tá? Não é qualquer um que pode, comprar, não, dirigir. Então, você pode indicar até 3 pessoas para dirigir esse veículo, tá bom? E aí, o Até pessoal tem porque muita. também tem a redução dos impostos, né? Aí, É, então, vai ter a isenção de IPVA, IPI, o IPI na é assim hoje. compra. Então, todos esses impostos são relacionados ao governo, né? E isso vai Então, ter uma atenção maior. algo vai ter muita fiscalização hoje, tá? Então, é Uhum. assim, o carro, dependendo do valor do carro hoje, o carro novo vai ter isenção de IPI e ICMS. Dependendo do valor do carro, vai ter isenção também de PVA, tá bom? Carros, Uhum. né? A pessoa pensa que é só carro novo. Não, gente. Pode ser carro usado, seminovo. Nesse caso, quem comprou já pagou imposto, mas aí vai ter isenção de PVA dependendo do valor do carro. Vou falar aqui no estado de São Paulo hoje. Se o carro usado, seminovo, custa até 70 mil, essa pessoa, né, vai ter isenção total de PVA. O carro hoje até 100 mil reais, no estado de São Paulo, tem uma isenção parcial. O carro custa 90 mil, então ele vai pagar o IPVA referente a esses 20 mil. Já é um benefício, porque hoje o IPVA, dependendo do valor, é 2 a 4% do carro, já é uma boa economia, tá? E o que mais a gente pode? Vamos falar um pouquinho, outro laudo aí que o pessoal pouco fala, pouco conhece, outro direito aí, isenção de imposto de renda, ó, mordidinha do leão, É, né? É Uhum. um outro direito aí, mas aí não é para todo mundo. Para quem que tem esse direito, pessoal, para as pessoas saberem? Aposentados, pensionistas e militares da reserva, aposentados, têm direito aí à isenção. Então, tem um rol de patologias que foi pré-estabelecido, oficialmente, acho que são 16 ou 17, se não me falha a memória, mas dessas 16 pode chegar até 50, né, que a gente vai comprovar. Então, a gente faz, nós, fisioterapeutas, com outro profissional da saúde, fazendo esse laudo caracterizador da deficiência, tem né, um preenchimento, tem a lei própria para imposto de renda, e aí a gente monta esse parecer técnico, esse laudo, e aí ele leva, né, para um advogado previdenciário ou contador especializado, dá entrada aí junto na Receita Federal, é outro, porque isso tem que fazer parceria, o pessoal lá, você faz tudo isso, eu falei, a gente é, faz tudo isso, né? Eu estou aqui de prova. Faz. Então, a gente faz também o quê? Parceria com os escritórios de contabilidade, com os advogados, porque eles precisam desse documento e garante aí a pessoa a ter isenção do imposto de renda. É um serviço bem bacana, porque isso, né? A pessoa é, fica idosa, gasta muito com medicação, gasta muito com muito, saúde, Muito com aumenta saúde. aí, né? Plano de saúde passa de 60, o é, negócio paga 2 mil, foi para 4 mil remédio, né? Polifarmácia, a gente que é fisioterapeuta sabe disso. Então, a claro, gente e sabe, faz. olha, eu fiz um Ah, laudo para um paciente meu, para isenção hum, de imposto de renda, e ele me disse, Joelma do céu,
Tu não vai acreditar, né? Ele, assim, eu consegui, porque ele não sabia o que que era, né? Ele mesmo acabou encaminhando, viu, via internet e tal. E aí ele me mandou uma mensagem umas 11 horas da noite que ele foi pesquisar e tinha dado como deferido, né? E ele, o que A que é felicidade. deferido, É né? aceito. Eu disse, foi aceito. Ele, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas assim, ó, o valor que ele pagava de imposto de renda, vocês não vão acreditar, ele pagava 60 mil reais, tá? E, Então, assim, um paciente cardiopata grave, infartado, então, assim, tinha uma série de coisas, assim, né? Sequela pós-Covid, ficou com sequela cardíaca pós-Covid. Então, assim, ó, olha o quanto que a gente pode ajudar uma pessoa que às vezes eles não têm a noção do direito que eles têm. e outro Eu também detalhe que consegui. ninguém conta, né? 5 Isso é anos. Se muito a bom. Isso é pessoa muito hoje, bom. ó, olha, vou falar aqui, pessoal aí da fisioterapia, se tiver aí aposentado aqui na live, eu fui, né? Vou falar um exemplo, não sei quem que é. Eu te É, infartei, tive virei cardiopata em 2020, certo? Fiz o laudo é. hoje, estamos agora em outubro de 2024. Sabe desde quando ele vai ser restituído, pessoal? Desde 2020. Vocês sabiam Nossa, disso? viu Cinco só? anos. Então, olha aí quantos direitos que as pessoas não É. sabem. As pessoas não Sim, sabem, né? Não sabem. Não sabem. Quanto sim. que gasta com essa saúde o cardiopata? Eternamente É, remédio, remédio caríssimo. Ah, já é uma Caríssimo. profissional Remédios gostando. Quanto custa um caríssimos. CPAP aí? Caríssimo um CPAP, o não é? CEPAP, exato. E casualmente, esse paciente aí da isenção do imposto de renda é um paciente meu do CEPAP, Aí. né? E aí eu fiz o laudo em cima da gravidade da apneia do sono que ele tem, que, claro, acabou aí acarretando outras coisas cardíacas, enfim, um paciente hipertenso grave, né? Uma hipertensão de difícil controle, né? Sequela pós-Covid. Então, assim, ó, um paciente extremamente grave, né? É, Então, são coisas assim, cardiopata nossa, é. que se a fisioterapia, se os colegas fisioterapeutas que não têm noção do que é a fisioterapia forense, eles estão, assim, perdendo, assim, um campo maravilhoso, maravilhoso da gente trabalhar e poder ajudar as pessoas, né, Laura? Isso que é muito Especializado. bom. Se Sim. especializando em direitos PCD, né? Que às vezes o É, pessoal entra, né? A fisioterapeuta, você trabalhar com o juiz, né? Trabalhar com os tribunais é um serviço aí dentro da fisioterapia forense. Aqui o que eu ensino mais focado em perícia extrajudicial, a gente trabalha mais como assistente técnico e especialistas hoje em direitos do PCD. Eu quero agora finalizar, eu quero que vocês contem aí o que é, a sua atuação aí como especialistas em laudos para PCD, o que fez a diferença na sua vida, na sua carreira, sua transformação, né? Porque na minha vez aqui, eu quero que vocês contem aqui o que aconteceu na vida de vocês. Vocês começaram recentemente, né? Janeiro e fevereiro. Me conte aí. Uhum. Quer começar, Adriana? Pode começar. Pode pode ser. falar. Então, para mim foi uma virada de chave, porque hoje eu consigo ter uma rotina, né, pessoal e profissional alinhadas, consigo ter uma dedicação maior, voltado a esse propósito, né, porque é um campo hoje muito grande de atuação, tem muitas coisas para a gente estar trabalhando, uma única pessoa, às vezes ela precisa de três laudos diferentes para poder estar garantindo os seus benefícios. Então, para mim, sem dúvida, foi uma grande virada de chave. Hoje o que faz meu coração bater realmente é essa parte da perícia extrajudicial voltada às pessoas com deficiência. E eu vejo assim que ainda a gente tem muita coisa para descobrir e que a Mas gente pode você, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. pessoas, né? Porque às vezes a fisioterapia é tão desvalorizada, alguns, né? Ai, que paga pouco, não é valorizado. Aqui, quando a gente trabalha ainda com PCD, pessoal, a gente é valorizado, reconhecido e, graças a Deus, bem remunerado. Olha que beleza! É, Ainda tem tempo Uhum. para cuidar da família. A gente que é mulher ainda, né? Jornada dupla aqui para cuidar de filho, da casa, exatamente. do É. marido.
E, Joelma, o que trabalhar com laudos para PCD dentro da fisioterapia trouxe para você e para sua carreira aí de fisioterapeuta, de mulher, né? Assim, ó, Laura, para mim, assim, me trouxe, assim, nossa, um reconhecimento, assim, muito grande. Claro que, assim, ó, eu já fazia laudos extrajudiciais, né, para assistente, como assistente técnico, como perita da justiça, mas nada se iguala a fazer laudos para portadores de deficiência, tá? Por que isso? Porque a gente está ajudando muita gente que não tem noção dos direitos que eles têm, sabe? Há 2 meses atrás veio uma paciente para mim, paciente de CEPAP, tá? Mas ela veio e ela comentou comigo quando ela entrou, a mulher não conseguia caminhar direito, não conseguia falar direito, sequela de 5 AVCs, tá? Que não conseguiu se aposentar até hoje, tá? Então, assim, ó, como que tu não vai ajudar uma pessoa como essa? Como que tu não vai falar para ela dos direitos que ela tem, né? Então, eu expliquei para ela, eu pedi para ela trazer toda a documentação, eu fiz o RGPCD para ela, já encaminhei ela com toda a documentação para uma advogada previdenciária que eu tenho uma parceria, justamente para poder ajudar essa pessoa, entendeu? Então, assim, imagina, isso é muito gratificante, né? E hoje, quando eu entreguei um laudo para uma paciente, hoje no final da manhã, para ela encaminhar para fazer o RGPCD dela, ela segurou nas minhas mãos e me disse bem assim: Olha, eu só tenho que te agradecer, ela me disse, porque ninguém nunca me falou dos direitos que eu tinha. Ela me disse assim, que Deus sempre te abençoe e abençoe muito as tuas mãos. Ela disse assim, porque o que tu fez por mim, ela disse assim, ninguém fez por mim em anos de tratamento, em anos que eu passei de médico em médico, sabe? Tentei encaminhar minha aposentadoria, foram negadas várias vezes, né? E ela disse assim, então assim, e ela me disse assim, ó, e eu comentei até com meu marido, nossa, que o teu conhecimento, meu Deus, é uma coisa impressionante, né? Por isso que isso é muito bom, né? Não pelo fato dela ter falado isso, mas pelo fato que a gente tem que estudar muito, né, Laura? A gente tem Tem. que estar todo dia estudando, se aperfeiçoando. Então, isso faz a diferença. Claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que não melhorou muito a parte financeira. Sim, melhorou, né? Mas em contrapartida, a quantidade de pessoas que a gente pode ajudar, Laura, e as pessoas não têm noção dos direitos que eles têm. Uma simples carteira de identidade faz toda a diferença para uma pessoa. Mas é uma identidade, né? É uma identidade, é É. uma identificação, tem que ter. Eu quero que vocês façam assim a apresentação final, uma mensagem, redes sociais para quem quiser acompanhá-las, serviços, tá? A gente aqui, né? A gente faz parte de uma comunidade, tem aí mais outros. Hoje a gente praticamente são 50 fisioterapeutas especialistas em laudos aí no Brasil inteiro. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, um contato de vocês, se quem precisar de serviços, fique à vontade. Ok. Quer Pode começar? Pode começar. começar, doutora Vou Já. começar. Vai? Quem quiser me adicionar nas redes, meu Instagram é @fisioadrianaeugenbeck. Moro no Paraná, em Ponta Grossa, então quem, né, quiser me procurar, hoje também a gente atende de forma online e presencial. Estou aqui para ajudar quem precisa, para esclarecer dúvidas e para a gente conseguir, né, os direitos de todas as pessoas que precisam deles. Então, podem estar contando comigo. Doutora Joelma. Ok. Quem quiser me adicionar, então o meu Instagram é Joelma Fisioterapeuta do Sono, né? Porque é a outra área que eu atuo também, tá? Eu sou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tá? Quem quiser tirar qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né? Para que a gente possa aí ajudar todas essas pessoas que têm os direitos que por muitas vezes estão sendo negados para eles, né?
Então, a gente atende em todo o Brasil, como a Laura disse, nós somos em 50 fisioterapeutas aí forenses atuando na área do PCD em todo o Brasil, né? Nós estamos aqui, então, para poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Uma boa Eu noite, Laura, também. te agradeço pelo convite. Ai, vai ter outras lives, com certeza, Vão ter outras, adoro. vão ter outras, com Eu certeza, vou com fazer minha certeza. apresentação também, né? Vamos Eu perder agradeço essa. vocês. Esse bate-papo foi incrível. Foi muito bom É mesmo. gratificante, né, gente? A Trabalhar gente com ficaria, a gente ficaria por horas, né? A gente ficaria 2, Por 3 horas. horas falando sobre isso, né? tantos Sim, temas, tem muito serviço, muito tema aí para ser apresentado. Aqui, vou deixar também minha mensagem final. Laudos caracterizadores são fundamentais para a garantia dos direitos dos PCDs, tá? Então, eu vou aproveitar aqui minha frase, né? Fazer um merchan, mas isso aqui sou eu mesma, tá? A inclusão não é apenas um direito, é uma responsabilidade compartilhada para cada um de nós. Tem o poder de fazer a diferença. Essa é a Laura Costa. Para quem quer me seguir, meu muito obrigada, né? Deus abençoe nossa família, nosso lar, nossos direitos, toda aí, energia boa. E aqui está minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato, contato@ergonlitoral.com.br. Meu WhatsApp é profissional, 12991474701. Tem o site www.ergonlitoral.com, Instagram, Físio, Laura Costa, LinkedIn, e aí faço assistência técnica. Se tiver algum fisioterapeuta que quer se especializar nesse novo ramo, será bem-vindo. Entra em contato, a gente marca uma reunião, bate um papo aí, vê se você tem aptidão, porque às vezes eu gosto de fazer principalmente essa né, uma seleção, que é um trabalho extremamente importante, mas tem que ter cuidado para fazer laudos aí para caracterizar. Tá bom, pessoal? E, né, vamos encerrando aqui. Boa noite, né? Bom descanso. Até uma próxima oportunidade e um abraço fraterno a todos nós. Beijos. Até a próxima live. Até. Tchau, tchau.